Você já parou para pensar que você precisa de conhecer a fundo o seu cliente? Você precisa conhecer as características do seu cliente ideal. Talvez você veio para o mercado digital como afiliado, como produtor e não tem conhecimento do seu cliente. Você não sabe para quem você vai entregar o seu produto, você não sabe para quem você vai criar conteúdo, você não sabe com quem você vai criar um relacionamento com o público, qual a pessoa específica. Hoje nesse vídeo você vai aprender detalhes de como você ter o seu cliente ideal, como você conseguir trazer o seu cliente ideal até você. Então vamos direto para o nosso conteúdo, mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, curta, comenta, tira as suas dúvidas e vamos direto para o nosso conteúdo. Talvez você não saiba o que é o cliente ideal. O cliente ideal é a junção de características de várias pessoas numa pessoa só. A gente vai pegar um grupo de pessoas com as mesmas características e fazer uma persona, montar uma pessoa só. Porque quando você vem para a internet, você simplesmente fala para uma pessoa específica. Vamos lá. A pessoa que está sentada do outro lado da telinha é uma pessoa só e não são várias pessoas. E quando você se comunica, você leva o seu conteúdo para uma pessoa. Esse é o seu cliente ideal. Esse é a persona que está do outro lado. E você precisa saber identificar o seu cliente ideal. Claro que no começo você não vai saber fazer isso de forma rápida. Vamos lá, você começou na internet agora. Talvez você começou no nicho de cabeleireiro, no nicho de emagrecimento, o nicho de beleza. Eu não sei qual nicho que você começou, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa ter uma clareza, pelo menos no começo, para qual público você está comunicando, para qual público que você está falando. E não pode ser algo muito amplo. Eu estou comunicando para a galera que quer saber sobre como investir mais, como investir melhor, como ter renda extra na internet, como fazer uma progressiva no cabelo. Olha, você precisa entender que esse nicho precisa ser afunilado. E como você faz isso? Você já entendeu que é características de várias pessoas em conjunto e você vai pegando detalhes. Essas pessoas, elas vão ter entre a mesma faixa etária. Vamos dar exemplo. Talvez você fale para um público que não é de 18 até os 30, mas sim de 25 anos até os 35. Então você fala para esse público. Também o seu público é mais masculino ou mais feminino. O seu público são mulheres casadas que já têm filhos, donas de casa, ou não, ou mulheres solteiras, ou homens solteiros. Então você começa a identificar o seu público. Você precisa identificar também a liberdade financeira do seu público, se é um público que tem uma liberdade financeira maior ou não, se é classe média ou classe alta ou classe baixa, porque tudo isso vai interferir na sua criação de conteúdo. Se você for nos meus vídeos anteriores aqui no canal, tem um vídeo onde eu explico passo a passo sobre criação de conteúdo. Você precisa de ter um cliente ideal para você criar um conteúdo dentro do funil certo, para você conseguir vender para o seu público, para você conseguir ter relacionamento, para você conseguir ter escala no seu negócio. Então, perceba que são várias características, várias estratégias que se juntam, como você ter um público ideal, escolher bem um nicho, como entender sobre um funil de venda. E quando você fala para esse público, você tem que falar no singular. Eu estou falando para você. Você não pode ampliar a sua fala. Você tem que falar para uma pessoa específica, porque você está entendendo a dor dela. Você está entendendo os processos dessa pessoa. Você está se colocando no lugar dessa pessoa. Então, quando você começar a estudar o seu público, como quando você começar a entender que, gente, isso é um processo. Você pode ter uma empresa na internet, você pode ter um negócio na internet. Isso vai demorar 10 anos para você conseguir entender a fundo o seu público. Porque a internet, ela vai mudando e o seu público vai mudando. Mas você vai ter um público ali definido com algumas características iguais. E como eu falei aqui antes, no começo você precisa de ter uma clareza do seu público. Não simplesmente totalmente fechada, mas um pouquinho mais ampla para você começar, para quem que você está falando. E outra coisa que você precisa identificar. A primeira dica específica mesmo que eu vou te dar, identifica na onde que o seu público está. É um público em qual rede social que ele está. O que ele mais procura na internet.
Tem público que está muito no TikTok, tem um público que está no Instagram, tem um grande público ainda que está no Facebook e você não sabe, mas ele está lá no Facebook. Tem um público que consome muito conteúdo no YouTube. Então você tem que entender sobre essas plataformas. Temos também um Pinterest, que tem muita gente que está lá. Então você tem que entender sobre essas plataformas para saber na onde que está o seu público, as características de cada plataforma, o sentido. E você precisa de estar em todas? Não, você consegue fazer uma pesquisa de mais ou menos na onde que o seu público está. Se você fala sobre carro, o seu público está na onde? No YouTube? Tem um conteúdo maior sobre carro? Ou ele está no Instagram? É isso que você tem que identificar. E ao passar do tempo, você começa a identificar o seu público, começa a montar uma planilha com a idade específica do seu público. Uma dica aqui: cada plataforma de rede social ou rede de pesquisa, ela tem um banco de análise de dados que você pode, a partir da hora que você começa a criar conteúdo profissional, você pode, no banco de análise da plataforma dos seus conteúdos, você vai começar a identificar qual a região, qual o país, qual a faixa etária, a sexualidade do seu público. Tudo isso vai estar lá, então já é um caminho para você entender onde que o seu público está. Outro caminho você pode fazer também, ir no concorrente que cria conteúdo, e lá você pega uma pessoa que tem um número maior de seguidor, de inscrito, você vai nos comentários e começa a ler os comentários, e começa a anotar as dúvidas, os medos, começa a anotar os relatos, e você vai começar a entender a característica de cada público ali, a característica de cada pessoa, e você vai criar uma persona só, e você vai falar para essa persona até você acertar. Claro que você não vai ficar preso nisso. Quando você vem pro digital, você vai fazer muito mais coisa, mas esse dever de casa é necessário. Você entender sobre a sua persona, você entender sobre para quem você está se comunicando e falando do outro lado. Tudo isso faz parte do seu conteúdo. Tudo isso faz parte do crescimento da sua empresa, do seu negócio. Porque você saber com quem você está conversando é necessário. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você conhece alguém no ponto de ônibus, ou no shopping, ou numa loja, em qualquer lugar. Quando você vai criando aquele relacionamento, aquela conversa, você vai deixando a pessoa se expressar, ou vocês vão se comunicando um com o outro, você começa a entender quem que é aquela pessoa, quem que é a sua persona, e você pode agregar uma boa conversa ou não. Você entende isso? Que aí que a gente já entra o poder do network, o poder do relacionamento. Isso tudo faz parte do marketing, porque a gente está fazendo marketing digital, a gente está fazendo marketing online, não é físico, não é contato físico, mas sim é um contato virtual. Então por isso que você tem que entender da pessoa que está do outro lado da tela. Você tem que ter essa clareza da pessoa que está do outro lado da tela. E por favor, não fique só focado em criar um cliente ideal. Sim, comece a criar os seus conteúdos, mas planeje para você entender o seu cliente ideal. Senão você vai falar para todo mundo e você vai começar a ter seguidores, você vai começar a ter inscrito no seu canal. Talvez o seu conteúdo, até que você vai anunciar no tráfego pago, vai chegar para pessoas curiosas, que não vai querer comprar, não vai querer acessar, não vai querer interagir com o seu conteúdo. E quando você já tem um público específico, dentro desse público você já tem uma persona específica, fica muito mais claro. Você entendendo a dor da sua persona, fica muito mais claro, fica muito mais tranquilo de se relacionar e de vender algo para essa pessoa. Fica mais tranquilo de crescer o seu negócio, de levar o seu conteúdo para mais pessoas, ajudar mais pessoas. Eu sou um afiliado, eu preciso de fazer isso. Sim, você tem a necessidade de fazer isso. Talvez o produtor não disponibiliza esse material para você, mas você tem a necessidade de fazer isso. Agora, se você quer aprender mais sobre como criar o seu cliente ideal, eu deixo um treinamento aqui embaixo que eu super indico. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo do Negão. Até a próxima.